E aí, turminha semestral de Biologia, Belinati aqui de volta para a gente continuar então para o nosso último tópico sobre membrana, que envolve as especializações de membrana. E aí, para explicar essas especializações de membrana, eu vou ter que passar pelo citoesqueleto celular. Então vamos lá? Aula passada a gente falou sobre os transportes através da membrana. Mexemos ali com difusão simples, difusão facilitada, mexemos com o transporte na bomba iônica de sódio e potássio, transporte de cálcio e tudo mais. Quando a gente passa para os processos de endocitose e exocitose, a gente precisa dos movimentos da membrana. Esses movimentos de membrana têm tudo a ver com as estruturas das membranas, que elas permitem essa flexibilidade, essas dobras de invaginação e evaginação. E isso também tem tudo a ver com o que a gente chama de especializações de membrana. Então vamos dar uma olhada para essa imagem que tem aqui. Isso daqui representa para a gente, né, uma célula do epitélio intestinal, aquela mesma célula que a gente viu o transporte acoplado de sódio e de glicose. Essa célula do epitélio intestinal está apoiada aqui, ó, na lâmina basal, que vai separar o epitélio do tecido conjuntivo. E estas células estão, então, voltadas aqui para cima, no espaço onde passa o alimento. É o que a gente chama de luz intestinal. Na luz intestinal, onde está passando o alimento, a gente já tem uma especialização, que são essas dobrinhas aqui, ó, denominadas microvilosidades. Para que é que servem as microvilosidades? Elas estão aumentando a superfície de absorção, a superfície de contato com o alimento. Então, quando você está ali se alimentando de um pedaço de pão, que tem ali no final dos processos de hidrólise a glicose disponível, e vai ter também o sódio, quanto maior for a superfície apical desta célula de epitélio intestinal, maior será a eficiência de absorção, tanto da glicose quanto do sódio. E estas células epiteliais, elas precisam estar ancoradas na lâmina basal e precisam também, estar ancoradas umas às outras. E é isso que a gente vai ver aqui nessas especializações. Quais são as outras especializações que temos? Vamos lá, de baixo para cima. Temos aqui um hemidesmossomo. Hemidesmossomo, H-E-M-I, desmossomo. Um desmossomo é um corpo de adesão. Hemidesmossomo é a metade de um corpo de adesão. Este corpo de adesão que aqui está, ele mostra para a gente a adesão da célula à lâmina basal. A estrutura do desmossomo é a partir do que a gente chama de filamentos intermediários de queratina. Por isso que a gente precisa dar uma olhada no citoesqueleto. Está vendo esses filamentos que estão aqui colocados em um desmossomo? Esse desmossomo, ele tem filamentos de queratina para a célula da esquerda no meu desenho, quer dizer, para vocês a célula da direita, né? E para outra célula aqui, e aqui está marcado o desmossomo, esse corpo de adesão entre duas células consecutivas. Então, quando são duas células consecutivas unidas por filamentos de queratina, desmossomo. Quando esta célula está unida à lâmina basal, e aí a gente tem a metade no desmossomo, ganha o nome de hemidesmossomo. O outro tipo de especialização que tem aqui para aumento de adesão, de força de união entre as células, é o que a gente chama de junção de adesão focal. O que é a junção de adesão focal? A junção de adesão focal são filamentos de actina que a gente tem da célula com a lâmina basal. Estes filamentos de actina também estão associados ao que a gente chama de junção aderente. A junção aderente são, né, marcadas por filamentos de actina entre duas células consecutivas, também para aumentar a força de união entre elas. Lembra que aqui está passando o alimento? Então eu tenho um atrito intenso que pode arrancar essas células da lâmina basal. Por isso que elas precisam se ancorar com filamentos de queratina intermediários, que é o hemidesmossomo, e também com os filamentos de actina, ou microfilamentos de actina, na junção de adesão focal. E também ficarem unidas entre si. Junção aderente com os filamentos de actina e desmossomos com os filamentos intermediários de queratina.
Além dessas estruturas, a gente também tem a junção de oclusão nessas duas células. Ocluir significa fechar, isolar, impedir o fluxo, para que aquilo que foi absorvido lá de fora, que possa ter passado aqui para o meio extracelular, não seja perdido de volta para a luz do intestino. Então, a junção de oclusão é para, digamos, impermeabilizar o espaço entre duas células consecutivas. E ainda, a gente consegue perceber aqui nesse esquema que temos uma junção comunicante. Essa junção comunicante também é chamada de junção do tipo gap. E na junção comunicante, a gente tem o fluxo de água, de íons, de outros elementos como glicose, aminoácidos, entre as duas células consecutivas. Por isso o nome junção comunicante. Essas células comunicam, né, o seu conteúdo com a célula vizinha através dessa continuação, essa ponte citoplasmática. Essas especializações precisam ser avaliadas agora em função da estrutura do citoesqueleto. Então, vamos pegar esta imagem aqui de especialização e vamos fazer agora uma avaliação com relação ao citoesqueleto. Então, o que é o citoesqueleto? O nome já dizendo, que é o esqueleto celular. O esqueleto desta célula é um esqueleto de natureza proteica. Então, a gente vai ter que avaliar aqui as proteínas que dão estrutura para a célulazinha em questão. O citoesqueleto fica todo no meio intracelular, a gente não tem citoesqueleto no meio extracelular, e este citoesqueleto, além de ser intracelular, ele é exclusivo dos eucariotos nos moldes que eu vou trazer aqui. Procarioto tem alguma coisa parecida com isso, mas não são as mesmas proteínas, nem nas mesmas estruturas que eu vou dizer. Então vamos lá. A gente tem três principais componentes do citoesqueleto das células eucarióticas. Vamos começar do maior e vamos para o menor. A maior estrutura proteica que a gente tem aqui são as tubulinas. Essas tubulinas compõem o que a gente chama de microtúbulos. Essas proteínas, chamadas de tubulina, que compõem os microtúbulos, têm origem numa região que a gente chama de centro celular. É muito comum na região do centro celular a gente encontrar os centríolos. Neste centro celular, onde é comum encontrar os centríolos, a gente tem a projeção dessas unidades proteicas aqui, desses polímeros, na verdade, não são unidades, que vão garantir coisas como, por exemplo, o controle da separação dos cromossomos durante a divisão celular. Então, microtúbulos, componentes do citoesqueleto, associam-se à divisão celular. Este é um ponto, já vou comentar sobre outro para não poluir demais a imagem. Os filamentos intermediários de queratina, se dispõem de outra maneira. Veja a disposição dos filamentos intermediários de queratina. Eles têm pontos da membrana, onde eles são mais comuns, onde eles têm uma maior densidade, e a partir dali, eles se ramificam. Lembra que os filamentos intermediários de queratina são responsáveis pela estruturação dos desmossomos? Então, entre duas células consecutivas, eu tenho junções de adesão, que são os desmossomos, aumentando a sua força de união, garantindo uma maior coesão intercelular. Pronto, é por causa da estrutura e da posição dos filamentos de queratina que isso acontece. E por fim, aquele que está mais distante de mim ali no cantinho, são os microfilamentos de actina. Microfilamentos de actina. Essa nomenclatura aqui embaixo é um tanto quanto importante, tá? Fiquem espertos. Algumas questões jogam com esses nomezinhos aqui para testarem vocês. Então vamos lá. Microfilamentos de actina. Qual é a disposição dos microfilamentos de actina? Eles ficam imediatamente sob a membrana plasmática. Então, eles estão associados diretamente à manutenção do formato da membrana plasmática. Enquanto que, está vendo aqui, a queratina e a tubulina, como a disposição delas é mais associada ao citoplasma,
estão associados com separação de cromossomo, posicionamento de organela. Então lá, o que a gente está vendo? Os microtúbulos, não, falei errado, né? As microvilosidades, agora está certo, associadas aos microfilamentos de actina. Então as microvilosidades, aquela especialização para aumento de superfície de absorção do epitélio intestinal, ufa, estão associadas exatamente aos microfilamentos de actina, essa estrutura que a gente está olhando aqui do citoesqueleto. Tranquilos? O próximo slidezinho é apenas um slide de texto para você avaliar tudo aquilo que a gente falou. Então vamos avaliar aqui, ó. Microfilamentos de actina são responsáveis pela formação das microvilosidades, dos estereocílios, que são muito semelhantes às microvilosidades, e ele faz parte da composição daquela estrutura contrátil da fibra muscular, que são as miofibrilas. Os filamentos de queratina estão associados com a ancoragem das células na lâmina basal e também com a junção entre células consecutivas. Já os microtúbulos, que são formados pela tubulina, estão envolvidos com o movimento celular. Que tipo de movimento celular é esse? É o movimento de organelas lá dentro, movimento associado, né, com a mistura da composição do citoplasma e com a divisão celular. Este movimento celular aqui também pode ser interpretado com aquele movimento associado a cílios e flagelos. Vamos dar uma olhada nisso de movimento de cílios e flagelos. Cílios e flagelos. Se eu fizer um corte de cílios e flagelos, o que eu encontro lá dentro dos cílios e dos flagelos? Eu vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, um total aqui de 18 unidades de microtúbulos. Eu tenho 9 pares de microtúbulos. Isso daqui derivou do que a gente conhece como corpúsculo basal. Corpúsculo basal. Quem é o corpúsculo basal? Ele pode ser entendido, ele não é exatamente como um daqueles 2 centríolos que a gente costuma encontrar no centro celular. Então vamos redesenhar aqui, né, estruturazinha de centríolo. A gente tem 1 e tem 2 centríolos na região do centro celular. Na estrutura do corpúsculo basal, na base de cílios e flagelos, eu tenho só uma unidade, e esta uma unidade fica próxima à membrana, e como ela é formada por 9 trincas, ela projeta para a formação de cílios e flagelos apenas 9 duplas, e ela empurra a membrana, então eu tenho a composição de cílios e flagelos. Qual a diferença de cílios e flagelos? Cílios são curtos e numerosos, enquanto que os flagelos são longos e em pequena quantidade. Os exemplos bacanas que a gente tem para avaliar são, né, a estrutura aqui de um espermatozoide, que tem um único longo elemento de movimentação, que é, portanto, um flagelo, ou então a estrutura de um protozoário, do paramécio. A gente desenha o paraméciozão, e o paramécio tem várias estruturas ao redor, também associadas ao movimento celular. Então, aquelas estruturas do paramécio são os cílios, enquanto que essa estrutura aqui do espermatozoide justamente associa-se, né, ao nome flagelo. Dando sequenciazinha, ainda falando sobre outros aspectos da membrana plasmática, a gente tem que pensar, para além das especializações, os envoltórios que essa membrana apresenta. Envoltório, como o nome sugere, está envolvendo a membrana, envolvendo pela face externa. Este envoltório que a gente tem aqui é um envoltório típico de célula animal, denominado glicocálice. Também pode escrever glicocálix, com um X no final. O glicocálice tem qual composição? Vamos avaliar a composição do glicocálix, que está sempre na face extracelular. Por quê? Porque é um envoltório externo. A gente tem glicoproteínas e a gente tem glicolipídios. Aqui a gente tem, ó, uma proteína em verde e isso aqui que está em azul ancorada a ela são carboidratos. Então isso aqui é uma glicoproteína. A gente tem aqui em vermelhinho representada a estrutura de um lipídio, em azulzinho de novo o carboidrato. Então a gente tem um glicolipídio. Então a composição do glicocálice, como o nome sugere, é sempre glicídica, são glicídios.
glicídios associados a proteínas e glicídios associados a lipídios. Nunca glicídios isolados, sempre em associação, portanto formando glicoproteínas ou então formando glicolipídios. Quais são as funções executadas pelo glicocálice, por esse envoltório externo, né, relativo às células animais? Quando eu tenho essa estrutura, este padrão diferente em cada célula, o glicocálice então está envolvido com o processo de reconhecimento intercelular. Este reconhecimento tem um perfil, por exemplo, de caráter imunológico. Então, quando você tem um sangue tipo A e você recebe numa transfusão um sangue tipo B, essa diferença A e B está aqui. Meu sangue é A, o seu sangue é B, por causa dos diferentes componentes de glicocálice que temos em nossas hemácias. Essas diferenças são reconhecidas pelos anticorpos. Então, o reconhecimento se refere à transfusão de sangue, se refere a transplante de órgãos, certo? Outra função importante, além de reconhecimento, é também da adesão intercelular. Então, a adesão intercelular não é apenas do que a gente falou agora mesmo, das especializações de desmossomos e junções aderentes. A gente também tem o glicocálice associado com a adesão intercelular. Tranquilo? Para células animais. Um outro envoltório que precisa de avaliação aqui é o envoltório típico de uma célula vegetal. Este envoltório típico de uma célula vegetal, também encontrado em algas, é composto por celulose. Então, esta parede que aqui está, a gente espera encontrar celulose, a gente espera encontrar pectina, a gente espera encontrar outros elementos que são polissacarídeos, que oferecem rigidez à estrutura da membrana. Elas têm que oferecer rigidez, aquilo que a gente viu na aula de osmose, que impede a célula de se romper quando colocada em uma solução hipotônica, mas elas não podem impedir a troca de substâncias entre duas células consecutivas. Então existem, orifícios, vamos chamar de orifícios entre duas células consecutivas, que são os plasmodesmos. Plasmodesmos são continuações de citoplasma entre duas células vegetais consecutivas que ocorrem necessariamente através desses orifícios da parede celular. Porque essa parede celular é provavelmente impermeável à água. Quando a gente olha para a composição aqui, para a estrutura que ela tem, a gente vai avaliar justamente a sua impermeabilidade. Pergunta-se qual é a origem da parede celular. Como é que essa parede celular foi produzida e colocada onde ela está pela célula? A origem da parede celular é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Podemos colocar aqui, complexo golgiense. Por que ela tem que vir do complexo golgiense? Porque o complexo golgiense, aquele conjunto de membranas, que forma as vesículas, coloca pequenas quantidades de celulose dentro dessas vesículas, funde essas vesículas à membrana da célula, num processo de exocitose, e com isso consegue colocar esta celulose aqui, da região do citoplasma para a posição, no meio extracelular para compor o que a gente chama de envoltório externo. Certinho? Próximo ponto, parede de bactéria. Bactéria também tem parede, O que a gente está falando aqui, se a gente for expandir para os seres vivos como um todo, então a gente tem animal sem parede celular, a gente tem vegetais e algas com uma parede majoritariamente de celulose, também temos os fungos, com uma parede semelhante à de vegetais e algas, mas diferente na composição, que seria a quitina, um carboidrato com resíduos de nitrogênio, com moléculas de nitrogênio associados, com radicais amínicos associados, e a gente também tem a parede bacteriana. Parede bacteriana, parede de bactérias, a gente vai encontrar em eubactérias. A composição da parede de arqueias é diferente, e essa parede aqui é de peptidioglicano, que são carboidratos associados a aminoácidos.
certo? Glicano de glicídio, de carboidrato, e peptídeo fazendo a relação com aminoácidos. E através da diferença da espessura dessas paredes e até da sequência de envoltórios externos, a gente diferencia uma bactéria chamada de gram-positiva de uma bactéria gram-negativa. O que é a bactéria gram-positiva? É uma bactéria que tem uma parede de peptídeo glicano bem espessa, que está por fora da célula, bastante, né, aqui ó, pronunciada, muito grande, e que protege mecanicamente muito bem a célula. A gram-negativa tem uma parede de peptídeo glicano bem mais delgada, bem mais fininha. E além de ter uma parede mais delgada, mais fininha, a gram-negativa tem também por fora aqui, ó, uma segunda membrana, uma membrana externa. Lá, naquela estrutura de parede delgada com uma membrana externa, a gente tem diferenças na capacidade adesiva dessa célula para nos parasitar. Ela pode ser até mais perigosa, dependendo da composição que ela tiver aqui na membrana externa, com a presença dos lipopolissacarídeos. Quando a gente toma um antibiótico, um dos efeitos que o antibiótico pode ter sobre a bactéria é o rompimento da parede. Por isso que o antibiótico tem que ser escolhido em função da estrutura da parede. Se for uma gram-positiva, tem um certo conjunto de antibióticos que a gente vai ter que tomar. Se for uma gram-negativa, tem outro conjunto que aí vai ter um efeito diferente por causa daquela arquitetura diferenciada. Tá certo, minha gente? Era isso que a gente tinha que discutir sobre membrana nas especializações, associada ao citoesqueleto e na comparação do que tem por fora de uma célula animal, que é o glicocálice, de uma célula vegetal ou de um fungo, que é uma parede, e também da célula da bactéria, que também é uma parede, diferem apenas nos seus elementos constituintes. Tranquilo? Um abraço, tchau, tchau.